Marítimo na TSF, boa tarde. Esta é a última edição da temporada 25-26, um ano de glória para o Marítimo, marcado pelo regresso à Primeira Liga e o título da Segunda Liga. Foram 83 edições que levaram até si o melhor do que se faz na instituição Clube Sport Marítimo. É nosso convidado o presidente da direção, Carlos André Gomes. Presidente, um balanço a esta temporada que foi maravilhosa para o nosso clube. Boa tarde, Élvio. Boa tarde a todos os sócios e adeptos maritimistas. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite que me fizeram para estar aqui presente. Em relação ao balanço da época, uma época que desde o início que nós a programamos, sabíamos do contexto em que o Marítimo se encontrava com uma situação financeira não tão confortável como outros clubes, mas mesmo assim fomos muito assertivos naquilo que foi a escolha primeiro do treinador e depois dos elementos que vieram reforçar a equipa, e a partir daí foi feito um trabalho, do meu ponto de vista, muito bem feito, toda a estrutura técnica, que permitia o Marítimo, jogo a jogo, ir ganhando os pontos necessários para, na reta final, estar em condições de lutar pela subida. Acho que foi um trabalho que foi de toda a estrutura. Pelo meio, uma competência reconhecida com a venda do treinador ao Swansea e, posteriormente, a contratação do Miguel Moita, que deu continuidade ao trabalho que o Vítor Matos tinha vindo a fazer. E, portanto, nesse aspecto, acho que conseguimos reunir aqui um grupo muito forte, um sentido de união muito grande em torno de um objetivo comum, que era fazer regressar o clube à Primeira Liga, mas criando sempre a ideia que não valia a pena sonhar muito lá à frente se não ganhássemos o próximo jogo. Portanto, acho que foi muito importante baixar as expectativas e criar as condições para, jogo a jogo, irmos ganhando até chegar ao final. E no final fomos campeões. Se a equipa teve muita qualidade, os adeptos foram fantásticos. Os adeptos, eu costumo dizer e volto a dizer, só existe um Marítimo grande porque existe uma massa adepta muito grande. E são os adeptos que são a força, muitas vezes, que catapulta a equipa para as vitórias. Obviamente que sentimos que nos momentos em que as vitórias aparecem, os adeptos são sempre mais presentes, são sempre mais apoiantes, mas aquilo que nós temos sentido, mesmo nos momentos não tão bons, é que temos uma massa adepta que nunca abandona a sua equipe, e isso é fundamental e irá ser fundamental nesta Primeira Liga, porque esta Primeira Liga que agora se inicia tem características obviamente diferentes de uma Segunda Liga. O Marítimo, enquanto numa Segunda Liga entrava todos os jogos com o objetivo de ganhar e sentia que era dentro de campo que conseguia manifestar uma superioridade, obviamente que haverão jogos na Primeira Liga que essa superioridade não se poderá manifestar de forma tão clara. Por isso, todo o apoio será sempre importante para aquilo que será a caminhada do Marítimo na Primeira Liga. Presidente, este é o lugar que o Marítimo tem direito a estar no escalão maior do futebol português. Perspectivas para esta Primeira Liga, onde o Marítimo acabou por estar fora durante 3 anos? O Marítimo tem aqui um percurso, desde o momento que o Marítimo caiu na Segunda Liga e até o momento que agora é campeão e regressa à Primeira Liga, houve um percurso de reorganização do clube. Houve um percurso que era necessário e era fundamental criar condições financeiras para dar futuro a este clube. É esse trabalho que tem sido feito por esta direção, é esse trabalho que nós continuaremos a fazer, e agora, acima de tudo, o que nós temos de ter um cuidado é, numa Primeira Liga, não é o facto de chegarmos à Primeira Liga que os problemas financeiros se resolvem. Eles continuam a existir. E é para isso que esta direção trabalha, para minorar esses problemas e para cada vez mais arranjar soluções que permitam ultrapassar esses problemas de forma célere e sem afetar o rendimento da equipa. Obviamente que, chegando à Primeira Liga, o rigor, a seriedade com que se trabalha, a transparência com que se põe nos assuntos é fundamental. E é fundamental, acima de tudo, que nós tenhamos os pés bem assentos no chão, que este ano, o próximo ano, os próximos 2, 3 anos, são anos para criar condições para o Marítimo estar numa situação financeira estável para, posteriormente, então, sonhar com voos mais altos. Não adianta nós estarmos aqui a fazer futurologia no sentido de vamos jogar para a Europa. Não, nós vamos jogar para um campeonato tranquilo, atingir rapidamente os 35, 36 pontos, garantir a estabilidade
e trabalhar paralelamente no plano comercial que vai dar sustentabilidade e futuro ao Marítimo. Sr. Presidente, o mandato, daqui a 3 meses, já está no 3º ano do seu mandato. Apesar das dificuldades, subir o clube de divisão é maravilhoso. É sempre, em qualquer circunstância, sempre maravilhoso subir o clube de divisão. Na circunstância das dificuldades que nós encontramos, na circunstância de nós termos uma massa adepta que é exigente e que levou algum tempo a aceitar que o Marítimo estivesse na segunda Liga, tornou-se cada vez mais fundamental trazer o clube de volta para a Primeira Liga. E esse trazer de volta, perante todas as dificuldades que fomos encontrando, obviamente enche-nos de muito orgulho. Não só a nós como direção, mas essencialmente a todos os maritimistas, porque esta direção, acima de tudo, é o representante máximo daquilo que é a massa adepta do Marítimo, porque são eles que são os verdadeiros donos do clube. Marítimo, que nesta temporada subiu divisão, acabou por ser o campeão com toda a justiça e clarividência, assinalou os 75 anos da sua ida à África com uma equipa fabulosa e os 100 anos do Campeonato de Portugal. É um Marítimo que continua a fazer história. É um Marítimo que, acima de tudo, honra a sua história. É um Marítimo que, ao longo dos seus 115, em setembro fará 116 anos, tem tido momentos bons, mas acima de tudo tem tido muitos momentos de sucesso. É um Marítimo que é uma instituição que representa uma ilha, que tem uma identidade muito própria e que tem uma história que poucos clubes em Portugal têm. E essa história, acima de tudo, há que saber honrá-la. E acho que aquilo que tem sido o trabalho desta direção, e obviamente das outras anteriores também, tem sido, acima de tudo, preservar e trazer mais sucesso para uma história que já de si é grandiosa. Ontem o Marítimo apresentou Mitchell van der Gaag, uma figura da história do Clube Sport Marítimo, está de regresso, agora para treinar pela segunda vez a nossa equipa principal. Como é que está a ser preparada esta temporada de 26-27? Acima de tudo, com muito rigor. Nós temos de ter a consciência que, tal como disse no passado, que não é o facto de subirmos à Primeira Liga que os problemas se resolvem. Os problemas vão se resolvendo no dia-a-dia e com as soluções financeiras que vamos conseguindo encontrar para os resolver. Obviamente que o Mitchell tem o perfil que nós desde o início procuramos. O Mitchell é um namoro antigo que já por 2 vezes tínhamos falado e nessas alturas não se concretizou. Desta vez concretizou-se e fico muito feliz por 2 coisas. Acho que é um profissional de excelência, muito competente naquilo que faz e, acima de tudo, é um profissional que leva o Marítimo no seu coração. E isso, embora o futebol tenha muita racionalidade, essa emoção, esse lado emocional, essa ligação, esse cordão que se deve, eu diria quase umbilical, criar entre o treinador e a massa adepta é fundamental para o apoio à equipa. E nesse sentido nós estamos muito felizes com a escolha do Mitchell e estamos seguros que o trabalho que será feito será muito bem feito. Sr. Presidente, os objetivos para esta Primeira Liga, naquela que será a 44ª presença do Marítimo no escalão maior, o Marítimo parte numa situação, do ponto de vista da história, onde é o 6º maior clube da Liga, tirando os 3 grandes e os 2 do Minho, o Marítimo é aquele que tem mais presenças na Primeira Divisão. Isto traz alguma responsabilidade ao Marítimo? A responsabilidade é sempre a mesma, é honrar a história do Marítimo. O Marítimo, acima de tudo, aquilo que tem que se consciencializar é que a história é importante, saber de onde viemos é importante, o presente é importante, mas preparar o futuro também é extremamente importante. Portanto, nós tivemos um percurso até aqui de sucesso nestes 115 anos de história do Marítimo e nós queremos chegar à Primeira Liga e continuar a honrar essa história. E continuar a honrar essa história é ser digno dentro de campo, é ser sério naquilo que fazemos, é sermos competentes naquilo que fazemos. E esse tem que ser o primeiro princípio, porque se estes princípios forem respeitados, não tenho dúvidas que permaneceremos na Primeira Liga e permaneceremos de forma honrosa na Primeira Liga.
O assunto das transmissões televisivas tem dado muita polémica. Foi o que se pôde arranjar? Repare, nós temos que perceber de onde é que viemos em termos daquilo que eram a distribuição dos direitos televisivos em Portugal. Nós tínhamos os direitos televisivos que cada clube negociava os seus próprios direitos televisivos. Tínhamos o Benfica, Porto, Sporting, que tinham contratos muito acima de todos os outros clubes, e havia que reequilibrar esta decalagem que existia entre os clubes ditos grandes e os outros não tão grandes. E nesse sentido, aquilo que da parte do Marítimo houve, e aí acompanhado pelo Nacional, foi uma tentativa de melhorar ainda mais aquilo que era proposto pela Liga. Nós entendemos que o modelo que passou não é o ideal para o futebol português. Percebemos também que não podemos passar do 80 para o 8 de um momento para o outro. Há de se fazer em 2 ciclos. Nós confiamos que aquele trabalho que a Liga está a fazer numa primeira fase foi preparar já uma redução. Num segundo ciclo será trazer para realidades mais correspondentes com aquilo que se pratica no resto da Europa. Mas obviamente que isto é como em tudo. Os clubes têm que perceber que também têm que fazer o seu trabalho e não estar apenas dependentes dos direitos televisivos. E é por isso que o Marítimo procura, através do seu projeto comercial, criar receitas que, no fundo, minimizem essa dependência dos direitos televisivos. O Marítimo continua à procura do investidor? O Marítimo procura à procura de um investidor, mas sem a urgência de ter que o fazer desesperadamente. Ou seja, o Marítimo entende que para ser mais competitivo, para tornar-se competitivo em pé de igualdade com outras equipas que disputam o campeonato na Primeira Liga, entende que tem que haver recursos financeiros que o Marítimo só por si não os dispõe. E nesse sentido, eu não lhe chamava um investidor, eu chamava-lhe mais um parceiro. O Marítimo procura um parceiro que seja um companheiro de caminhada que nos ajude com os recursos financeiros que nós não temos para subirmos outros patamares de competitividade. O Marítimo tem o Complexo de Santo António, tem o estádio. O que é que se tem feito nas infraestruturas, sabendo que os processos de licenciamento foram uma ordem de trabalhos importante no início do seu mandato? É verdade. Nós temos, olha, posso dizer que só, por exemplo, em termos de infraestrutura do estádio do Marítimo aqui nos Barreiros, há uma necessidade de alterar muito do circuito CCTV, porque é obrigatório pela Liga. Essa alteração implica um investimento brutal, posso dizer que acima dos 100 mil euros. Porque nós tínhamos uma lei anterior que permitia que as câmaras de vídeo filmassem apenas imagem e não tivessem a captação de som. Hoje isso já não é possível, portanto essas câmaras estão desatualizadas e há que substituí-las por outras que tenham também a captação de som. Isso implica um investimento brutal. Nós temos a questão do próprio VAR, que implica que haja aqui melhorias no sistema, que também é outro investimento muito grande. Nós temos a necessidade de ter um gerador que, em situação de necessidade, aguente toda a infraestrutura energética do estádio, que é outro investimento brutal. Portanto, há sempre coisas que passam despercebidas aos olhos dos adeptos, mas que têm que ser feitas, porque se não forem feitas, nós não conseguimos licenciar o estádio. E acho que este estádio, a grandeza deste estádio, o facto de ser um estádio premium em Portugal, que só existem 5 ou 6. Acho que merece esse investimento e, acima de tudo, é fundamental fazê-lo para que tenhamos o licenciamento para a Primeira Liga. Presidente, o handball fez uma grande campanha, como tem vindo a fazê-lo. O futebol feminino conseguiu ficar na primeira divisão nacional. A formação este ano teve talvez aquém dos seus pergaminhos. Como é que está a ser preparado estas áreas do Marítimo? Repare, em termos de handball, nós já fechamos o orçamento para o próximo ano. Será sensivelmente igual àquilo que é o investimento deste ano. Nós confiamos muito naquilo que é o trabalho do professor Paulo Fidalgo e temos a certeza que o professor Paulo Fidalgo
mesmo com muitas dificuldades, faz sempre trabalhos extraordinários e este ano, com toda a certeza, não será diferente. Em relação ao futebol feminino, nós vamos procurar dar aqui um input de melhoria, no sentido que aquilo que passamos este ano não se volta a passar no próximo ano. Em relação ao futebol de formação, nós andamos, desde que entramos, nós andamos aqui quase que, eu diria, numa tentativa e erro de melhorar aquilo que nós entendemos que não está bem. Obviamente que haverá alterações este ano novamente, porque nós estamos à procura de um modelo, sabendo que não há modelos ideais, nós estamos à procura de um modelo que permita que a formação jovem do Marítimo tenha outros desempenhos que não aqueles que tiveram até agora. Nas outras modalidades, aquilo que eu posso dizer é que nós temos tido aqui um cuidado muito grande, junto de todas as modalidades, de lhes proporcionar as condições para que possam realizar as suas atividades sem grandes sobressaltos. E, nesse sentido, há que destacar em todas elas um empenho muito forte em dignificar o nome do Marítimo, tanto no atletismo, na esgrima, no próprio basquetebol feminino. Em todas elas, aquilo que nós sentimos é que existe um grande orgulho em representar o Marítimo e, acima de tudo, um grande orgulho em fazer as coisas bem feitas. E acho que isso tem sido conseguido. Presidente, em relação à equipa principal, os reforços estão a ser trabalhados, é um tempo de trabalho, até porque a época só se inicia a 1 de julho. Sim, é um tempo de trabalho e a época só se inicia a 1 de julho e o próprio mercado de transferências só se inicia no dia 1 de julho. A partir de agora que temos o nosso treinador, aquilo que estamos a falar é acelerar processos. Acelerar processos no sentido que aqueles que venham a ser os futuros reforços do Marítimo sejam efetivamente mais-valias para o plantel que nós temos. Há pouco falamos de várias modalidades e equipas do Marítimo, mas o Marítimo tem outras a nível regional e que trazem e transportam muitos adeptos para o clube, para além do nosso colégio, que é algo extraordinário. Sim, repare, o colégio para esta direção é quase como a menina dos olhos da direção, no sentido que nós temos muito carinho por toda a nossa comunidade educativa, pelos alunos que frequentam o nosso colégio e entendemos que o projeto do colégio é um projeto que é ímpar em Portugal e que deve ser seguido com muito cuidado. Nós, felizmente, temos a nossa diretora pedagógica, a doutora Carla Veloso, que tem feito um trabalho extraordinário e ao qual eu agradeço. E, acima de tudo, aquilo que se nota é uma constante procura de melhores condições, não só para quem lá trabalha, como para os próprios alunos. É fundamental que quem esteja no nosso colégio se sinta bem lá e, acima de tudo, sinta a ligação ao Marítimo, que isso para nós é fundamental. Presidente, nas perguntas que tínhamos para si, esta é mais pessoal. Quando é que sentiu que a equipa ia subir de divisão? Nós internamente, a partir do momento que nós tivemos várias, antes de contratar o Vítor Matos, nós tivemos várias conversas com o Vítor Matos e ficou sempre a sensação que poderíamos fazer um trabalho sério e competente que nos levaria à Primeira Liga. Mas havia que retirar aqui uma coisa que era o peso e a pressão da própria equipa de futebol. E por isso foi fundamental passar a mensagem sempre que era um campeonato para ser feito de forma tranquila, para ser feito jogo a jogo, sem embarcar em grandes euforias, mas no íntimo sabíamos sempre que o nosso lugar no final seria o lugar de Primeira Liga. E foi muito esse trabalho interno que foi feito, a união do grupo, o acreditar sempre, quando as dificuldades apareciam, que nós iríamos ultrapassar essas dificuldades, esse acreditar, esse empenho que os jogadores puseram dentro de campo, a união que se sentia fora do campo entre eles, sentimos que este era o grupo que nos levaria à Primeira Liga. Sim, senhor. Esta é a altura em que os adeptos querem saber de reforços, uma mensagem para eles. Que fiquem tranquilos, a direção sabe a forma como é que está a fazer as coisas, está a fazer de uma forma que eu considero que é acertada.
Nós não vamos cometer loucuras, mas podem ter a certeza que quem vier vai acrescentar valor à equipa e vai, com toda a certeza, fazer um campeonato digno da história do Marítimo, digno dos pergaminhos do Marítimo e, acima de tudo, do agrado de todos os sócios, que são eles para quem nós trabalhamos. Obrigado, Sr. Presidente. Fica assim a entrevista com o Presidente Carlos André Gomes. O programa regressa em agosto. Obrigado a todos os que fizeram parte deste programa. De um povo que sabe lutar, o Marítimo nasceu. Boa tarde, este foi o seu Marítimo na TSF.